Hoje eu vou falar desse livro aqui, é um volume de contos da Lília Guerra, intitulado Perifobia, lançado pela editora Patois em 2018. Bom, o primeiro choque, digamos assim, que eu tive ao ter contato com esse livro diz respeito ao título. Claro, eu tinha uma ideia do que viria a ser ou que seria perifobia, mas eu queria algo mais, eu queria uma definição mais precisa desse termo. Então fui pesquisar no Google, encontrei um artigo do professor Wilson José Gonçalves, de 2014, intitulado Perifobia, diz respeito aos seres humanos. Ele traz algumas linhas bem interessantes sobre a definição desse termo. Ele diz o seguinte: conclui-se que perifobia representa o medo daquilo que o inconsciente gostaria de ser e combate. Afrontar o outro pelo simples fato de ser, posicionando-o como inimigo pela condição de ser, e, por fim, estabelece o desrespeito aos direitos humanos e a dignidade da pessoa pelo seu estilo, jeito, roupa e atitude. Vocês vão ver que no decorrer da minha explicação sobre o livro aqui, tem muito disso daqui no livro da Lília Guerra, tá? Mas pesquisando mais, eu encontrei uma entrevista da própria autora em que ela fala um pouquinho desse título também. Ela diz o seguinte: esse título nasceu da minha impressão inicial e posterior certeza de que a periferia causa desconforto e até repulsa, mesmo que involuntariamente, em quem não tem intimidade com seus lugares. Ambas as definições são bastante interessantes e válidas para o que o livro se propõe. Pois bem, então Perifobia é esse muito interessante livro de contos que ela retrata de uma forma muito potente, com uma linguagem muito poderosa, o cotidiano da periferia, ou o cotidiano de personagens que habitam a periferia. Então, machismo, misoginia, pedofilia e outros tipos de violência convivem quase que pacificamente, se eu posso usar esse termo, com o amor à música, com a resignação diante da pobreza e com a solidariedade. Aqui é interessante notar no livro o tratamento que é dado à criminalização da pobreza. É como se ser pobre fosse um crime. Vocês vão, ao ler esse livro, notar nitidamente esse traço. E as pequenas violências dessas pessoas que habitam a periferia, elas são quase tácitas. São pequenas vinganças de pessoas que sabem que não adiantará muito se rebelar, que elas são o elo mais fraco dessa corrente. A pergunta que eu deixo para vocês é: será que não adianta mesmo se rebelar? Bom, mas não é uma resignação diante de um futuro que parece inevitável. Eu percebi, ou pelo que eu pude perceber nesse livro, a reprodução por meio de um ambiente ficcional de pequenos, mas ao mesmo tempo muito importantes fatos cotidianos, com a linguagem muito própria, com um estilo próprio, que às vezes flerta um pouco, mas sem cair no abuso, flerta um pouco com os dialetos da periferia. A Lília Guerra, ela constrói uma obra muito singular. O interessante nesse livro é que as personagens, elas se entrelaçam nos diversos contos, elas se visitam, elas se reconhecem. Em algum momento, eu acho isso muito interessante, porque há uma certa ruptura com as definições clássicas de estilo. Será que podemos chamar isso de novela? De romance? Será que é mesmo um livro de contos? Esse tipo de transgressão faz com que essa obra seja muito singular.
cairia bem, eu acho, até na ficha catalográfica, desculpem, o termo ficção brasileira, porque até certo ponto é difícil definir esse livro. Por exemplo, o conto Resumo de Amaro, um dos contos lá do início do livro, é uma espécie de continuação lá do primeiro ou segundo conto do livro, Rascunho de Ana. Vocês devem ler com muita atenção essas um pouco mais de 300 páginas do livro. Para vocês terem uma ideia, há uma personagem chamada Isabel, que ela está no conto Entre Roseiras e Jabuti. E em outro conto, chamado Talismã, ela se encontra com o Tiago, que é o personagem principal de outra narrativa chamada Artigos de Luxo. Então as personagens, elas passeiam de um conto para outro, ao mesmo tempo em que cada narrativa, cada conto, ele funciona muito bem de forma separada. Eu poderia ler em uma revista, em um suplemento, em um jornal, um único conto desse livro, e ele teria início, meio e fim, e se classificaria muito bem nesse conceito de conto. Bom, esses contos, na minha interpretação, são também pequenos manuais de sobrevivência para quem mora na periferia, como uma das personagens do livro até classifica. E o humor, muitas vezes triste, muitas vezes sofrido, sorrateiro, ele está presente o tempo todo, como se para a felicidade dessas personagens bastasse um detalhe. É o caso, por exemplo, das mudanças criativas de nomes de algumas personagens do livro. Dona Celeste passa a ser Dona Cepeste, o moço Dante vira Pedante, Jaqueline se torna Jecaline, Doutor Azevedo passa a ser Doutor Azedo e assim por diante. São essas pequenas, diríamos, transgressões que as personagens tão sofridas, elas se permitem. O título leva a uma outra questão também. A personagem periferia. A própria periferia, ela é uma personagem e importante personagem desse livro. Os becos, as casas, as ruas, as peculiaridades. A periferia parece gritar no livro, parece se medir cara a cara, digamos assim, com as outras personagens de carne e osso. Um comentário é que talvez os 5 ou 6 contos finais não precisassem estar nesse livro. Não que eles não tenham qualidade, eles têm a mesma qualidade de todo o livro. Nisso há uma unidade. Todos mantêm uma qualidade muito alta, muito superior. Eu digo que talvez não precisassem porque, mesmo eles dialogando em termos de ambientação, com os outros contos, eles não dialogam em termos de personagens. Então aquela mistura, aquele passeio de personagem de um conto para o outro, ele não acontece mais de forma explícita ali nos 5, 6 contos finais. Mas isso não diminui de maneira nenhuma o valor do livro, é só uma observação, uma opinião minha. De resto, o que eu gostaria de dizer sobre essa obra, que ela não é sobre o que se passa corriqueiramente em uma periferia, não é só isso. Não é só sobre a violência, sobre o tráfico, sobre a pobreza que chama a atenção do leitor. E sim, a forma, o tratamento que essas realidades recebem. Não há em nenhum momento qualquer tentativa de romantizar a periferia ou essa realidade da periferia. Essa linguagem da autora que é tão carregada de lirismo, ela dá uma espécie do que eu chamo de uma voz daninha ao conjunto. Algo como ao estilo de João Antônio. Algo cru que deve ser denunciado, digamos assim, mas ao mesmo tempo
ela consegue fazer essa denúncia com um lirismo muito profundo, muito libertário, digamos assim. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, eu vou ler um conto inteiro. Ele se chama Dia de Graça, desse livro. Então, quem não se interessar pela leitura do conto, acho que já pode terminar o vídeo por aqui. Vocês já têm uma ideia do que se trata esse livro tão poderoso, lançado pela editora Patois. Dia de Graça, Lília Guerra. Ganha-um me espantou uma galinha de perto da porta. Porcariada danada, bicho insolente, tapado. Estendeu a toalha de banho puída no varalzinho. Banho de asseio, que chuveiro de verdade na vila não tinha. Cheiro bom de café na vizinhança. Alcançou o tanque, examinou a fachada no caco de espelho pendurado na parede limosa. Barbudo, meneou a cabeça aborrecido. Chateava-lhe a ideia de andar mal ajambrado. Ultimamente, nem o da navalha pingava. Enquanto vivia, a mãezinha nunca permitiu que ele se apresentasse surrado. Lavadeira das melhores, esfregava com primor suas camisas. As brancas coaravam ao sol, eram enxaguadas no anil e tão bem passadas que podiam mesmo ficar em pé. Não havia mês em que não lhe fornecesse dinheiro para visita ao barbeiro e sustentava-lhe bem o vício dos cigarros, adquirido ainda na adolescência junto do amor pela jogatina. A senhora o tratava pão de ló. Amava-o exageradamente. Mãe solo, abandonada pelo falso amor que a iludira e desprezada pela família, depositara no menino toda a sua energia. Em criança, era tratado como um príncipezinho e jovem como um rei. Nenhum trabalho estava à altura de seu filho, parecia-lhe sempre que desejavam explorá-lo. Preparava refeições frescas e nutritivas para ele, esperava-o para o almoço e para o jantar, embora muitas vezes ele varasse à noite pelos botequins ou adormecesse nos braços de alguma dama, chegando a desaparecer por dias. Então a pobre velha, que não conseguia conciliar o sono até que ele regressasse, cochilava sentada à cadeira de cordão, assustando-se com todo o barulho noturno e suplicando a Deus para que guardasse seu precioso menino dos perigos do mundo. Ele contava com a proteção de um patois benzido por uma rezadeira. Adoecera de um sarampão agressivo aos 5 anos de idade e por pouco não perdeu a visão. A mulher receitou 7 sessões de reza forte, chá de sabugueira e banhos de picão. Para os olhos, água de pétala de rosa branca serenada. Encomendou também um pingente de figa, cruz e trevo pendurados num alfinete dourado de cabeça. Benzeu o talismã e orientou o uso contínuo. A mãe fez tudo bem direito e jamais permitiu que o filho saísse sem o objeto protetor. Homem feito, utilizava o pregado à camisa, até que numa ocasião andou sumido por uns tempos e voltou à casa sem o amuleto. A mãe entristeceu-se e o repreendeu. Adorava em demasia aquele filho, que do seu jeito torto também a amava e jamais levou um namoro a sério, nem nunca pensou em se casar ou constituir família, pois não cogitava a possibilidade de deixá-la. A mãe trabalhou até o dia de sua morte, quando de um mal súbito caiu enquanto estendia roupas no quintal. Deixou o quarentão desamparado, à mercê da própria sorte, sem ofício, sem perspectiva, ganhando vez por outra algum no jogo, vivendo de filar aqui e ali. Ganha-uma manteve-se morando no quartinho graças à consideração que o senhorio tinha pela correta inquilina de tantos anos. O homem temia que ela não tivesse paz na eternidade, se de lá pudesse saber que seu filho dormia ao relento. Ainda assim, pressionava o boa-vida para que arranjasse uma colocação e cumprisse com suas obrigações. Ganha-uma trancou a porta do quartinho e desmanchou a trança feita nos fios da cortina espanta-mosquito. Cortina de cabelo solto, sinal de que tão cedo não voltava. Poupava encontrar o senhorio rondando. O velho conhecia o código. Pela rua, o estômago chiava. Mão no bolso, passo curto de quem não sabe ainda para onde vai. Matutava. Um pulo no miúdo de repente, visita cordial para a mãezinha doente do mano e quem sabe esticar até a hora do almoço, qualquer angu salvava o dia. Quebrou a esquina das 7 quedas e esbarrou com a pequena que vinha fumando um cigarro fino. Aspirou a fumaça que ela deixou para trás.
Virou o pescoço tentando aproveitar mais um tanto. Por uma bamba, notou que a mocinha se livrou do careta ainda pela metade. Olhou de um lado e do outro, tinha seu orgulho. Rua deserta, voltou uns passos e apanhou o consolo, o filtro manchado de batom, com gosto de cereja. Só um milagre para salvar o dia. Ouvir a mãe falar sempre em milagres, mas de perto nunca vira. A caminho do miúdo ganhou o movimento no começo da Embaré. Um corre-corre de moleque descalço, férias escolares, julho. Logo completaria mais um inverno. Na esquina, um bote triste e vazio. Quisera ter um trocado para uma beiçada. Fiado, só amanhã. O cartaz era claro. Cruzou um camarada dos bons tempos, pensou em solicitar um socorro, mas a altivez não permitiu. Chegou à toca do maninho e notou tudo fechado, bateu palma. Um cachorro manquitola se aproximou da cerca e latiu rouco, só para cumprir a obrigação. A vizinha alertou que não havia ninguém em casa. Dona Santinha foi ao médico. O carro da prefeitura veio buscar. Burros na água. A vizinha enxergou decepção nos olhos dele. Veio de longe, moço, quer uma água, um café? Ficou sem jeito. Olhou melhor para a dona, não recordava tê-la visto antes. Vizinho do miúdo era Tião Funileiro. Seu Tião voltou para Belém. Alugou a casa para mim. Pintadinha de amarelo, de fato não parecia com a casa do Tião. Tinha a placa de faço pé e mão pendurada na mureta. O moço vai aceitar o café? Terminei de passar ainda agorinha, querendo se achegue. Ir entrando assim, sem conhecer o território, não é coisa de malandro velho. É botar a mão em cumbuca. Vizinha entendeu tudo. Tenha medo não, meu senhor. Sou viúva, não tenho filhos, nem medo da língua do povo. Ofereço a gentileza a quem me der na veneta. E de mais a mais, Dona Santinha me recebeu na vizinhança com grande consideração, e um amigo dela não há de ser destratado por mim. Mantenho a porta aberta, qualquer coisa grito. Casa de cômodo, cozinha ajeitada como há muito não via. Vaso de flor e toalha de renda. Ela tomou o bule e um copo do guarda-louça. Serviu o café e apanhou a lata de bolachas. Ganha-uma salivou, mas disfarçou a empolgação. Delatar que era esfomeado não podia. O senhor querendo, pode aguardar por aqui. Miúdo acompanhou Dona Santinha pela hora do almoço, deve estar de volta. Café dos bons, forte e doce na medida. 3 bolachas para não fazer feio. Repousou o olho no plazo em cima da geladeira. Sensível, a dona da casa pôs o maço à disposição. O senhor fuma? Esqueci meus cigarros no bolso do casaco. Entendo. Pois se sirva de um, não faço caso e lhe acompanho. E se vamos compartilhar um bom momento, é bom que nos apresentemos. Graça. Almir Ferreira. Graça tomou um banquinho, ofereceu a cadeira do quintalzinho à visita, mas Ganha-uma preferiu acocorar-se junto ao muro de onde via a rua. Fumaram em silêncio e pelos últimos tragos engataram conversa. Não faço unhas segundas. Nem eu realizo entregas. O que é que o senhor entrega? Que me encomendarem. Souberam coisas um do outro, ele sacou a foto da mãe da carteira, ela mostrou o retrato do falecido. Pelas 11 horas, ela mexeu as panelas. Gosta de sardinha frita no fubá? Sim, gosto. Pois vou tacar uma dúzia delas no azeite. Então estão no tempero desde ontem. Num instante, boto o arroz no bafo e o feijão de coentro, refoguei pela manhã. Ouviram barulho na rua, de certo o carro trazendo Dona Santinha. Fizeram que não escutaram. Debaixo da pia, enfeitada com cortina de chitim estampada, repousava a garrafa camarada. Senhor sagrado de um aperitivo estimulante de apetite? Não faço cerimônia, embora não careça. O perfume de sua boa comida já é o suficiente. Sirva 2 doses. À sua vontade, Dona Graça. Amigos me chamam Gracinha. Se me tomar por amigo, chegados me chamam Ganha-uma. Tomo sim. Sirva 2 doses, Ganha-uma. Viraram de vez a cachaçinha amarela. No rádio, um samba de breque. À mesa, toalha alvejada, panela de arroz fumegando, feijão vermelhinho. Deitadas na travessa, as sardinhas douradas se exibiam como moças expostas na areia da praia. Gilós e quiabos afogados no molho encorpado de tomate e cebola, fatias de pão dispostas para o deleite. Ganha-uma ficou zonzo.
O estômago, há muito sem trabalho, manifestou-se temeroso de não ser contemplado. Vai pimenta? Opa, e bem. O homem deixou de vez os não-me-toques e devorou o banquete. Das sardinhas crocantes mastigou cabeça, lombo e rabo. A travessa ficou deserta. Que tal a boia? Minha mãezinha há de me perdoar lá no céu. A melhor que já experimentei. Palitos? Se não se importa. Um dedinho de doce de leite que eu mesma preparei? Ave Maria! Um golico de café para trancar com ouro? Estou sem jeito. Não fique. Apanhe outro cigarro. Entre assuntos que surgiam, trocaram confissões. Nunca tive vontade de me casar nem de ter filhos, mas hoje em dia reconheço a falta que faz uma família. Não fui mãe porque não pude. Sonhava em ter uma menina, que tinha até nome planejado. Ia se chamar Vera Eunice, em homenagem a um livro que li. Perdi muito dinheiro no jogo e ando numa pior, sem ocupação que me favoreça. Uma partida de dominó camarada, topa? Não dispensa o desafio. Quando se deram conta do avançado da hora, chegava a noite menina. Preciso ir, Gracinha. Terminemos a partida. Ainda pensa em visitar a Dona Santinha? Oh, não, a pobre já deve estar recolhida. Ganha uma despediu-se ressabiada após a última rodada, vencido pela anfitriã. Olhe, já vou mesmo. Agradeço a acolhida e o dia muito proveitoso. Espero que volte, amigo. Não vejo a hora. Rua fora, Ganha uma caminhou pensativo, avaliando a surpresa que lhe visitara naquela segunda-feira, a princípio desfavorecida. Então, milagre era aquilo, uma graça concedida suavemente. Gracejo, gracinha.